Girando a nossa reportagem, a Justiça do Rio de Janeiro condenou o médico francês Gilles David Deboula a 2 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão pelos crimes de injúria racial contra o porteiro Reginaldo Silva de Lima. E a gente vai até o Rio agora com o repórter Matheus Coelzer. Ô Matheus, esse foi um caso que chamou muita atenção e o que pode acontecer com ele agora? É verdade, Thiago, muita repercussão sim. Um ótimo dia para você, Lívia, a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã. Esse porteiro, Reginaldo Silva, ele trabalhava em um prédio de luxo, isso em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, já trabalhava há mais de 10 anos no local. Esse médico francês, que passava um período, depois voltava para a França, proferiu diversas palavras, chegou a chamar ele de negro macaco e ele está respondendo, então, pelo crime de injúria racial. Inclusive, a Justiça aqui do Rio de Janeiro já deu a pena de mais de 2 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto. Ele teve que pagar uma multa para indenizar o porteiro. Vale destacar alguns pontos em relação a esse caso, Thiago, que na época as imagens das câmeras de segurança foram essenciais para a resolução desse caso. Primeiramente, porque foi possível ver de que forma ele atuou. Ele, naquela época, tinha reclamado para o porteiro de que o elevador não estaria funcionando e que, de fato, o porteiro também não teria condições técnicas de estar trabalhando ali porque não teria resolvido o problema. Foi quando ele foi para cima, então, do porteiro, inicialmente com agressões verbais e depois agressões físicas. E essas agressões também foram confirmadas pelos moradores. Muitos moradores falaram que ele também já havia entrado em conflitos com outros moradores, inclusive esses moradores negros. O delegado responsável pelo caso falou que seria uma situação insustentável, que o crime de injúria racial já é um problema estrutural e que, de fato, ele teria que pagar pelo esse caso, que a pena, então, foi colocada aí de mais de 2 anos de reclusão. As testemunhas, que são moradores do prédio em Copacabana, também reiteraram diversas vezes sobre essa questão, que ele era uma pessoa violenta e, na época, ele tentou, de fato, voltar para a França, falando que tinha problemas de saúde, que ele já havia comprado a passagem aérea, mas a Polícia Civil falou que, de fato, ele não poderia deixar o país. O Reginaldo Silva, ele foi afastado das atividades depois desse caso, estava bastante abalado. Inclusive, ontem eu conversei também com o primo dele, que estava acompanhando todo esse caso, e ele falou que o Reginaldo Silva continua ainda em tratamento psicológico depois de todo esse caso. Eu falo ao vivo aqui da delegacia no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde esse caso foi registrado. A Polícia Civil diz que vai continuar acompanhando todo o caso, embora a Justiça aqui do Rio de Janeiro já tenha decretado essa pena superior a 2 anos de reclusão. Thiago. É um caso triste e lamentável no Rio de Janeiro. Matheus Coelzer, do Rio, até já.